A palavra do Senhor é uma palavra de vitória, uma palavra de paz, uma palavra de ânimo, mas nós temos que às vezes olhar para a gente, nós somos a igreja, nós somos templo do Espírito. E essa manhã é uma manhã especial, ela é uma manhã especial porque toda manhã, toda hora, todo momento, toda noite que a gente resolve nos colocar aos pés da cruz, nos prostrarmos aos pés de Jesus, é um momento especial. Então se você veio aqui para se prostrar para Jesus, para entregar o seu coração, vai ser um momento especial, vai ser um momento de respostas, vai ser um momento de cura. Nós estamos aqui, o Espírito Santo do Senhor está aqui, mas eu queria chamar a tua atenção, e Deus colocou no meu coração de fazer essa ministração antes da palavra. Senhor, como nós temos tratado com descaso as coisas de Deus, como nós temos deixado as coisas de Deus em segundo plano, como na igreja tem entrado coisas que são do mundo, como a gente precisa ser inconformado. Jesus, quando fazia o milagre, era para que as pessoas se arrependessem e não pecassem mais, e nós queremos na igreja pegar nossa vitória e ir embora para não voltarmos mais. Quantas pessoas recebem e não voltam, quantas pessoas passam por um evangelho raso, a gente tem que querer mais, quanta promiscuidade dentro da igreja, quanto a igreja é colocada como segundo lugar, seja por virmos tão pouco nela, seja por servirmos e ela se torna algo que, se eu fiz bem feito eu fiz, se eu não fiz eu fiz também. A igreja não é isso, a igreja é do Senhor, nós somos do Senhor, ou não tem razão da gente fazer tudo isso que a gente está fazendo. A gente tem que buscar a Deus, a gente tem que se submeter a Deus, a gente vir no culto e fazer de conta, sair daqui, ficar com pessoas, ter promiscuidades, ver pornografia, beber, coisas que o mundo faz, glutonaria. Não adianta vir e pegar uma palavra de resposta, porque o que Deus quer é nos curar, é curar nosso coração, nos dar salvação, essa vida na terra. Se nós estamos aqui para viver o que tem aqui, nós somos os piores seres humanos que existem, e quem fala isso é Paulo, não sou eu. A gente precisa mudar, a gente precisa se arrepender, sabe? Eu falo da igreja do mundo, eu falo de mim, eu falo do que o inimigo tem feito com a igreja, colocando coisas boas para que a gente se afaste, colocando música, colocando entretenimento. A igreja não é entretenimento. Eu, glória a Deus, sou muito grato a Deus por fazer o que eu faço aqui, porque eu faço para Ele, e o meu compromisso é com Ele, e eu não estou preocupado se tem 1, 10 mil, 10 milhões de pessoas. Eu estou preocupado que se uma pessoa aceitou Jesus, ela pode mudar a humanidade. Só que a gente não está nem aí para a igreja, a gente não está nem aí para Jesus, a gente olha na internet, a gente quer servir para aparecer, e eu dou o meu lugar, eu ponho nas mãos de Jesus. A gente tem que diminuir, a gente não está aqui para aparecer. A gente vai para casa, olha para a internet, vê igrejas lotadas, vê pessoas sendo curadas, vê mentiras, vê pessoas na praia, vivendo uma realidade que não existe, e a gente fica frustrado, depressivo, desanimado, porque a gente não está vivendo a nossa vida, a gente não está se ajoelhando nos pés do Senhor, a gente não está buscando o que Deus fala para a gente buscar. Há quanto tempo eu ou você nos ajoelhamos, e eu vou me colocar junto, mas reflita com você. Há quanto tempo, quantas vezes você leu a Bíblia esse ano? Quantas vezes você ajoelhou esse ano? Não se trata, o culto, ele é um culto eclesiástico, um culto que se faz o que se aprende, que se busca fazer o que der certo. Se der certo pular, a gente pula, se der certo ajoelhar, a gente ajoelha, se der certo rodar igual roda na Umbanda ou em qualquer outro lugar, a gente roda. Não é isso que Jesus tem pra gente. Jesus, ele quer falar no seu ouvido, faça isso. E eu, quando ajoelho e venho trazer a palavra, eu ajoelhei e falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O Senhor quer que eu faça um apelo hoje, ou só oro no final? Hoje Jesus pode curar aqui, e eu creio, a gente tem visto muitas coisas boas, mas meu irmão, a gente sai daqui, se alimenta aqui, depois a gente vê um vídeo lá, aí a gente fica perdido, ou eu me incluo como ovelhas perdidas, sem saber se eu vou para o lado, se eu vou para o outro. Aí eu me alimento aqui, daqui a pouco me dá um chantilly ali, aí eu acho que a vida é só maravilhas, que o Evangelho... Senhor, age no nosso coração, que hoje seja uma manhã profética, uma manhã de avivamento. Cara, a igreja está muito, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu amo a igreja, e eu peço que o Espírito Santo dele que está aqui, e que me despertou para falar isso, desperte o seu coração. Só que você só pode fazer se você buscar a Deus, não existe outra maneira. Uma vez no culto não vai resolver nada. Se você não sair daqui, se ajoelhar na sua casa, se você não sair daqui, engolir a sua raiva, a sua ira na hora que está com a sua esposa, ou com seu filho, ou no trânsito, ou no seu trabalho, ou quando você não perder emprego e falar: Deus, o Senhor tem mais para mim, eu vou me ajoelhar.
quando a gente só quiser dinheiro, o Deus do mundo, Mamon, não adianta. A palavra de Deus é uma palavra de vitória. E eu creio que todos nós aqui vamos ter um ano vitorioso, mas não vai ser buscando o que a gente tem buscado, não vai ser vivendo o que a gente tem vivido. A gente tem que entender o que Deus tem pra gente. A gente tem que buscar Deus. A gente tem que buscar Deus em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Essa manhã vai ser uma manhã especial, uma manhã abençoada, uma manhã gloriosa, uma manhã de presença, uma manhã onde quem está aqui, Deus te trouxe aqui, não foi você, foi o Espírito Santo que te guiou. Algo especial pode, vai acontecer, mas Jesus não fazia as coisas por hobby, ou para que as pessoas saíssem melhorzinhas, ou com a alma consolado. Ele é consolo, o Espírito Santo é consolo, mas ele fazia para a gente ter mudança e arrependimento. Quanta coisa errada. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus. Sabe, hoje, que seja uma manhã realmente poderosa na presença do Senhor, poderosa, não pelo que eu vou falar, mas pelo que Deus vai colocar no seu ouvido, sabe? Pelo que Ele vai falar com você. O objetivo hoje aqui é a terceira pregação de uma série, vamos chamar assim, que acaba hoje, que é sobre o caráter vencedor. O caráter vencedor de um crente, um caráter de vitória, sabe? As qualidades que a gente desenvolve quando a gente busca viver a Bíblia e ter de Deus o melhor para a gente, e ter do Senhor o melhor para a gente. Mas via de regra o melhor para a gente não é o que a gente quer, é o que Deus quer. Então não vamos buscar o que eu quero, seja feita a sua vontade. Essa é a oração que Ele nos ensinou. Seja feita a sua vontade. Ele tem muita coisa boa, e a gente tem que viver a nossa vida e ter o nosso relacionamento com Deus, senão a gente vai ficar vendo e ouvindo e vivendo o que os outros estão vivendo, sem nem saber o que é verdade. E antes de começar a palavra, eu vou fazer uma ressalva aqui para vocês. Eu orei aqui, mas só para a gente conseguir racionalizar isso, 1 ou 2 vezes por semana na igreja, não vai mudar nada. E você quer medir isso na sua vida, quando você está com Deus, a luz de Deus busca com que você mude e tire de você a concupiscência, os desejos da carne. Então, quanto mais você chega perto de Deus, mais você vê os seus defeitos, fala: Senhor, eu estou falando mal daquela pessoa, não posso falar mais. Senhor, eu deveria te buscar por amor e não por interesse, me ajuda. Senhor, tira a vaidade. O mundo é um mundo de vaidade, sabe? Então a gente só vai conseguir isso com constância, buscando a Deus. E quando a gente faz isso 1 vez por semana, existe o fruto do Espírito, e eu vou chamar, não está na Bíblia, mas eu vou chamar, e é bíblico, apesar de não estar da maneira como eu vou falar, de fruto do pecado, quando a gente começa a se conformar com coisas do mundo. Romanos 12 fala: não se conformei. O que é coisas do mundo? Cara, é muita coisa que está na igreja, é bebida, é glutonaria, jogo. Meus irmãos, existem pesquisas que falam que o crente acha pecado jogar na Mega Sena. E eu não estou aqui para discutir, porque Paulo fala assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando a gente está com Jesus, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, então não farei. Quando a gente vai se distanciando, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mas eu faço. E aí você tem jogos, eu estava falando de jogos de azar. O crente não acha pecado jogar na Mega Sena. Você pesquisa, tá? Pesquisa. É pecado jogar na Mega Sena. Não estou discutindo se é ou se deixa de ser. Mas a quantidade de crente que joga em bets eletrônicas é igual ao mundo. Igual. Que igreja nós somos? Sabe, a gente tem que ter inconformismo. E tem muita gente boa aqui. Essa igreja é uma igreja abençoada, uma igreja que Deus tem trazido missionários, pastores que estão aqui, sabe, gente que vai trabalhar e a gente ama ir para a rua, mas a gente tem que estar inconformado. E se você já tem esse inconformismo, que não seja só aqui dentro, vamos para fora, vamos fazer algo diferente. Deus não precisa de mim nem de ninguém. Se a gente resolver ficar quieto, Ele disse que até as pedras clamariam. E a gente parece que está esperando para ver se as pedras clamem. Sabe, então, é diferente. Uma coisa muito importante: se você não lê a sua Bíblia, você é refém de quem está falando. Sabe, se você não estuda, não vem numa EBD, não lê a sua Bíblia, eu não estou falando de ver vídeo na internet, porque muitas vezes se vê vídeo,
se consome a comida que estão dando. A gente não sabe se ela é boa, se ela é ruim, se ela está estragada, se ela vai me fazer mal, se ela é de Deus, se ela não é de Deus. Para chegar nesse discernimento, a gente vive pela graça, e a graça de Deus nos basta. Mas ele fala que os beberrões não herdarão o reino de Deus, os glutões não herdarão o reino de Deus, os idólatras, e quantos ídolos a gente tem no nosso coração. E a gente é a igreja para saquear o inferno, não para se conformar com o mundo. Parece que duas coisas, às vezes o inimigo nem está tendo trabalho com a gente não está dando nem muito trabalho, sabe? E segundo, cara, se você quer mesmo fazer coisa errada, às vezes é melhor você, de coração, eu amo tanto, vocês sabem o quanto eu amo vocês, quem me conhece sabe o quanto eu sou um amor, meu coração é de amor. Mas às vezes é melhor nem falar que é crente, porque acaba queimando, zoando. Quem está aqui, doido para o fogo queimar. Isso não importa a idade. Isso não importa o tempo de conversão. Às vezes os novos convertidos são mais fervorosos que os antigos, e nós temos antigos que são bênção. Então isso não tem nada a ver. Tem jovens aqui extremamente abençoados e pessoas de idade, e também não. Então não tem a ver com o que as pessoas... Tem a ver com a nossa individualidade, a gente parar e olhar. Então eu vou pegar um exemplo para você. Vocês vêm aqui e ouvem, estudem, olhem, questionem. Não deixem simplesmente vir como se aquilo fosse algo sem filtro. A palavra fala, e a palavra nos diz tudo isso. Eu não estou criando coisas, então eu vou dar uma base aqui e vou me colocar para você fazer isso e ampliar na sua vida. A palavra fala sobre o pastor. Tem pessoas que estão nos visitando, você é bem-vindo. Tem pessoas que já estão daqui, alguns me conhecem um pouco mais, alguns conhecem um pouco menos, mas muitas vezes a gente não conhece nem o pastor da igreja que a gente frequenta. Leia 1 Timóteo capítulo 3 e olha... O que o pastor precisa ter? A palavra que fala. Ele é pastor, e eu não estou falando de A, nem de B, nem de ninguém. Eu estou falando da Bíblia e de mim. O pastor tem que ir. Ele é pastor, mas ele não gosta de gente. Beleza. Você quer achar que tudo bem. Tem gente que nem título de pastor tem e é mais pastor do que eu. Então, título também não quer dizer nada. Por que eu estou falando isso? Para a gente analisar. Pastor tem que gostar de gente, pastor tem que estar com gente. Eu me conformo que ele é pastor, ele não está nem aí, ele gosta de multidão. Não, beleza, amém, é bênção também. Eu só acho que a Bíblia fala diferente, mas quem sou eu, né? E eu não estou falando aqui de teologia profunda e nem de discussões que não vão ter resposta, como milenismo, calvinismo, arminianismo. Não, eu estou falando de palavra. Ela fala assim, pega aqui, essa é a régua. Deus te dá uma régua, você fala assim, você põe aqui, saiu daqui, não é meu. Se não é meu, logo, não é bíblico. 1 Timóteo, o pastor tem que ter domínio próprio. Cara, não existe glutonaria, falta de... Cara, ausência de controle financeiro, isso é domínio próprio. Deus, Ele nos dá força suficiente, mas a gente quer um passe de mágica. Sabe, muitas coisas às vezes acontecem por ações nossas. E eu, antes de me converter, isso não é testemunho rápido, só para ilustrar, já tive o nome sujo. Mas quando eu me converti, me falaram, Deus pode mudar a situação, só que você tem que mudar também. Então Deus mudou a minha situação, glória a Deus, da água para o vinho de uma maneira absurda que eu nem imaginaria, mas eu mudei. Eu não voltei para a lama. Isso é muito importante. A gente quer um passe de mágica, a gente quer um ministério grandioso, a gente quer falar para pessoas, a gente quer postar, a gente tem que querer, sabe o quê? Estar mais perto de Deus, orar a Deus, acordar. Mas eu não consigo acordar de madrugada. Ora a hora que você quiser. Ora no carro, ora em casa. Mas eu não consigo ler a Bíblia. Lê um versículo, começa. Sabe, se disciplina, busca Deus. Isso é muito importante, essa ressalva. Mas voltando aqui no texto, a gente vai falar sobre um caráter vencedor. Por quê?
um caráter vencedor duradouro, ele só vai vir com essas características. O mais é enxugar gelo. Você pode ter uma vitóriazinha, às vezes um milagre de Deus, às vezes porque o capeta, a gente já falou aqui várias vezes, também faz milagre, ele pode fazer cura, ele pode fazer tantas coisas. Então não, mas um caráter vencedor, que acima de tudo é na luta, vai permanecer como José, que é a base que a gente usou, José do Egito. O cara foi traído, os irmãos dele venderam ele, foi acusado, vamos dizer assim, de assédio, foi preso, esqueceram dele, e ele continuou fiel ao Senhor, e a palavra diz que tudo que ele fazia era abençoado. E eu vejo pessoas assim, tudo que a pessoa faz é abençoado, sabe, não tem muito segredo, a gente quer coisas às vezes difíceis para parecer que a gente tem merecimento, não tem segredo, é só chegar perto de Deus. A gente falou aqui já sobre sobre o caráter vencedor espiritual no nosso relacionamento com Deus, que nós devemos ser adoradores, amarmos a Deus acima de todas as coisas e que nós temos que ter gratidão a Deus independente das circunstâncias. Depois, na quarta-feira, a gente falou aqui sobre o caráter vencedor, sobre o enfoque pessoal. Então, nós falamos que nós temos que ser humildes, nós falamos que que Deus nos dá sabedoria e um coração perdoador. E hoje nós vamos falar, com base nos mesmos versículos, sobre o relacionamento, o caráter vencedor do cunho relacional, o meu relacionamento com outras pessoas. Então, o que a palavra do Senhor vai dizer? Vamos ler Gênesis 50, do 19 ao 21, que é o nosso texto base. Gênesis 50, do 19 ao 21. Se você puder abrir. Fala o seguinte, eu vou ler na versão NAA, fala assim: mas José respondeu, não tenham medo, será que estou no lugar de Deus? Vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Amém? Vamos ler esse último versículo junto? Isso, obrigado. É o João? É o Bruno. Vamos ler juntos, todos nós, no 3, tá? 1, 2, 3. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Nós vamos entender, e existem muitas qualidades, muitas virtudes. Eu peguei aqui de uma forma compilada e concisa, essas 3 principais, uma para cada versículo. Então, no primeiro versículo que a gente leu, que foi o 19, a característica de um caráter vencedor, para ter uma vida abençoada, como José teve, saindo de lutas e traições tão grandes para chegar a um dos principais líderes da época que ele vivia, essa transição a ponto de perdoar, ele foi vendido pelos irmãos e depois perdoou, e nesse momento, esse texto que nós lemos, os irmãos, o pai dele já tinha morrido, e os irmãos estavam com medo que ele se vingasse, e ele fala assim, não tenham medo. Versículo 19, ele fala assim, não tenha medo, será que estou no lugar de Deus? Então a primeira característica, a primeira virtude, qualidade, é a empatia. A empatia, o que é a empatia? A gente se colocar no lugar do outro. Empatia é isso, nós nos colocarmos no lugar do outro. Mateus 7,12, ele resume a lei, anota, depois você lê, estuda esse versículo. Jesus, ele fala assim, esse é o resumo para você, ó, o resumo do que eu quero te falar aqui, ó. Faça com o outro o que você quer que faça para você. Então a empatia com o outro é uma das características de alguém que quer ter um caráter vencedor, porque não adianta a gente ser vitorioso se a gente não amar o próximo. A empatia, ela é decorrente do amor ao próximo. A empatia, ela tem a origem no amor ao próximo. Então, a gente se colocar no lugar do outro é o início.
A decorrência da empatia é a compaixão. Eu me coloco no lugar do próximo, sinto a dor do próximo. Isso não é natural, isso é sobrenatural. Jesus, a maior parte das orações, ou uma boa parte das orações que ele fala, a Bíblia fala que ele sentia profunda compaixão. Então a gente tem que orar, falar: Senhor, eu quero sentir profunda compaixão dessas pessoas, desses doentes, desses perdidos, das pessoas com dificuldades financeiras, porque a palavra nos mostra isso. Então a compaixão ela é a empatia em ação. Quando a gente lê Tiago 4,17, e eu vou ler Tiago 4,17 com vocês, para a gente entender e formatar isso na sua cabeça. Eu vou resumir aqui, mas eu quero ler com vocês. O que diz Tiago 4,17? Ele fala assim, ó: quando você não faz o que deve ser feito, você está negando a Jesus. Outras palavras nós vamos ler. Quando nós não fazemos algo que não deve ser feito, nós estamos pecando. Então vamos ler, todos juntos. Tiago 4,17, vamos ler aqui, a gente lê nessa versão, porque esse versículo é muito poderoso em relação à empatia, ao amor ao próximo. Vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Meu irmão, minha irmã, igreja linda, abençoada do Senhor, quantas vezes nós pecamos por não vamos nem falar o que a gente peca por fazer, né? Porque o que a gente peca fazendo é uma pequena parte. Quando a gente não peca por não fazer, pecamos por não servirmos a Deus melhor. Pecamos por talvez não nos prepararmos para orar numa oração, para trazer uma palavra na ministração, para cultuar a Deus no louvor. Isso é, irmão, você está fazendo para Deus. E é para Deus. Tudo a gente tem que fazer para Deus. Então, pecamos quando, como tem a parábola do samaritano ali, que eles estavam descendo e existia uma pessoa que tinha sido roubada, estava no chão, machucada, e que na época os religiosos não ajudaram. Quem ajudou foi um samaritano. E eu já me senti um samaritano uma vez. Eu fui levar uma pessoa num hospital, porque eu precisava, porque era uma pessoa que eu tinha que levar. E eu cheguei nesse hospital e tinha uma mulher que parou na rua, pegou uma pessoa que ela não conhecia, provavelmente um mendigo, que estava ensanguentado, e levou ele para o hospital. Sem brincadeira, irmão, eu fiquei com vergonha. Sabe por quê? Porque eu nunca faria isso. E até hoje eu falo: Senhor, me faz fazer isso. Eu não sei se hoje eu faria, mas eu peço para Deus, eu falo: Senhor, sabe, meu coração, quem fala, eu tenho que fazer isso. Eu estou aqui trazendo uma pessoa conhecida, se bobear, ainda estou reclamando, que estou perdendo tempo. Essa mulher, ela parou, isso é um fato. Ela pegou, não sei se ela era crente, se ela não era, e infelizmente, muitas vezes nós perdemos em obras, e vocês sabem, né? Para muitas pessoas que nem crentes são, sabe? Então a gente olhar e falar: como eu quero fazer isso? Quantas vezes nós não fazemos o que deveria ser feito? E essa mulher, com essa pessoa, falei: pô, colocar uma pessoa ensanguentada no carro, pode manchar o banco, você não conhece. Meu Deus, como eu peço a Deus melhorar. Nós precisamos pedir a Deus e não nos conformarmos. Segunda característica do versículo 20. No versículo 20 fala assim, eu vou ler aqui novamente com vocês: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem, para fazer, como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Segunda característica para a gente ter em relação ao próximo. Então a primeira é empatia. Fala comigo, empatia. A segunda é ser justo. Fala comigo, justo. Nós precisamos ser justos com o próximo, e a gente vai, com base nesse versículo, entender qual é essa justiça. É a nossa justiça? Não é a nossa justiça. O que é justiça antes? O que é justiça? Justiça é você dar para o próximo o que é direito dele. Né? De uma forma simples, nós temos advogados aqui, então, né? Você dá o que é de direito da pessoa. E é lógico que a gente pode
deixar mais complexo e tentar dar ao outro o que é de direito dele, nas medidas das diferenças de cada um. Então a gente vai tentando humanamente ser mais justos, mas a gente não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. É a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? Primeiro, que Deus é graça. A justiça de Deus e a nossa justiça são completamente diferentes. Deus consegue fazer o que nós humanamente não conseguimos, mas nós temos o Espírito Santo de Deus para nos aproximarmos e termos uma relação com Deus. Então, Ele pode e quer nos dar condições de fazermos, de termos essa justiça que não tem a ver com o que eu quero fazer, mas com o que Deus faria, porque provavelmente José ali, se deixasse, ele se vingaria dos irmãos, ele talvez mataria os irmãos, ou faria os irmãos de escravos, mas a justiça que ele teve ali foi a justiça de Deus. Foi a justiça de Deus, uma justiça de graça, de dar o favor que não é merecido. Porque a nossa justiça, irmão, ela é muito falha, e vocês sabem disso. A nossa justiça, muitas vezes ela nem é operacionalizada. A nossa justiça, muitas vezes, ela vem na exposição de ira. A nossa justiça, ela não mede as desigualdades, nós somos desiguais, nós tratamos as pessoas com acepção. A gente, para fazer justiça, a gente muitas vezes, e cada um de acordo com a maneira que foi forjado, vai olhar alguma coisa, e aí a nossa justiça não é a justiça de Deus, a nossa justiça é uma justiça humana. Nós fazemos acepção de pessoas, não deveríamos, mas temos que lutar contra isso. E eu não estou falando de preconceito, não, eu estou falando de acepção, aquela que você passa, aquela que você sabe, aquela pessoa que você às vezes não bate, não gosta, sabe? A nossa justiça, a palavra do Senhor fala em Mateus 7, que quando a gente vai falar do cisco no olho da pessoa, a gente tem que olhar a trave que está no nosso olho. A nossa justiça vem de um julgamento de quem não tem capacidade para julgar, porque só Deus é apto para julgar, só Ele pode julgar. Então a nossa justiça, ela tem que ser submetida ao Senhor. Nós não temos capacidade para julgar. Eu vou contar aqui uma parábola que está em Mateus 10, não vou ler porque são 16 versículos, mas Mateus 20, tá? Falei errado, Mateus 20, do 1 a 16, depois você pode ler na sua casa, é uma parábola, e Jesus fala assim: o reino de Deus, começa falando assim, então não está falando da gente, está falando como a gente tem que olhar, como deve ser, é uma parábola para a gente entender. O reino de Deus é como se fosse um fazendeiro ou um trabalhador, ele fala em outras versões, que sai para pegar pessoas, para trabalhar no terreno dele, na fazenda dele, e aí ele sai logo cedo, pega uma pessoa, combina com um valor com essa pessoa, e essa pessoa vai lá trabalhar o dia inteiro. Depois ele sai às 9, depois ele sai às 15, a meio-dia, e depois no final da tarde, faltando 1 hora para terminar o expediente, ele sai e chama da mesma forma aquelas pessoas, fala: olha, por que você está aí na praça? O que você está fazendo? Mateus 20, do 1 ao 16. E aí as pessoas respondem: não, é porque a gente ainda não foi, ninguém chamou a gente para trabalhar, então vão trabalhar. E aí a palavra do Senhor fala que ele chega para as pessoas ali e fala assim: olha, chamem de trás para frente e paguem 1 denário para cada um. E o ajudante dele chama e vai pagando. Primeiro porque trabalhou 1 hora, ele dá 1 denário. Depois ele paga 1 denário para aquele que trabalhou um pouco mais. E aí ele paga 1 denário para aquele que trabalhou o dia inteiro. E aquele que trabalhou o dia inteiro fala: isso não é justo. E ele fala: não é justo, sim. É justo, eu combinei com você e é justo. O que Deus está querendo dizer? Que a nossa justiça não tem nada a ver com a justiça dele. O homem da cruz, ó, irmão, vou te falar, não sei vocês, mas foi um texto que demorou, isso é só a graça de Deus, demorou para eu entender, porque eu não sei se é um sentimento de indignação, de inveja. O cara era ladrão, estava na cruz, malfeitor da cruz, né? Aceitou Jesus, hoje estará comigo no paraíso. Pô. E às vezes a gente passa uma vida, e se a gente não vigia, a gente é um crente meia boca e nem sabe se vai para o céu.
E a gente tem que ter certeza da nossa salvação. A justiça de Deus é diferente. E isso não quer dizer que a gente tem que se esconder atrás da graça de Deus. Tem uma geração de crente que se esconde atrás da graça de Deus. Joga, bebe, não tem domínio próprio, se acaba com tudo e fala, é a graça. Não é a graça, porque Deus fala, como eu falei no começo, né, que tem uma série de pessoas, e não sou eu que estou falando, que não herdarão o reino de Deus. Então a gente não pode se esconder atrás da graça, mas a justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus é muito diferente. E dizem que no céu a gente vai ter 3 tipos de pessoas. Isso não está na Bíblia, tá, irmão? Uma história. Vai ter 3 tipos de pessoas que nós vamos encontrar. Primeiro, aquelas pessoas que a gente não imaginava que estivessem e estarão. Não imaginava, aquelas pessoas que a gente achava que estivesse, então são 3 surpresas, que estivesse, mas não vão estar. 3 tipos de surpresa. E a terceira surpresa vai ser a gente que a gente fala, ui, glória a Deus, estou aqui no céu. É isso, a internet é uma bênção que às vezes dá uma má interpretação, mas glória a Deus que a igreja entendeu. Então a gente tem que olhar para a gente, né? E a gente imagina, se a gente vê uma retribuição, para a gente é injusto, né? Alguém que trabalhou o dia inteiro, alguém que trabalhou 1 hora, para a gente é injusto. Mas às vezes alguém se converteu ali no leito de morte e está salvo. E glória a Deus, e o nosso desafio é falar glória a Deus que ele foi salvo. Glória a Deus, poderia ser a gente que trabalhou só 1 hora. E quantas vezes a gente é beneficiado, né? Mas a gente sempre quer o melhor dos mundos, né? A gente é o ser humano, então a gente luta contra a carne. E como é que a gente vai conseguir vencer a carne? Lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, se arrependendo. E outras coisas podem vir, como até se emocionando, levantando a mão, mas o mais importante é isso. A gente não pode tirar o que é bíblico e o que é básico, senão a gente quer viver tantas coisas, mas não está fazendo nem o básico. A gente quer estar profetizando, a gente quer estar ministrando, curando, mas a gente não está nem ajoelhando, né? Então, às vezes, a gente tem que ir refletindo na nossa justiça, que ela é falha, e colocar nas mãos de Deus. Terceiro, versículo 21, José fala assim para os irmãos, não tenha medo, eu vou cuidar de vocês e dos filhos de vocês, e assim consolou o coração deles. José foi incentivador, ali no versículo 19, aqui também ele está sendo consolador, mas a característica que eu quero destacar, para mim e para você, hoje, nessa manhã, é a generosidade. É a generosidade. A generosidade que José teve ali, de sacrificar o eu dele. Não estamos falando só de generosidade de valores, de contribuição. Não, a generosidade de consolar alguém que machucou ele. A generosidade de confortar pessoas que tinham magoado ele profundamente, né? A gente até entende isso como perdão, essa reciprocidade. Então José, ali naquele momento, aquela generosidade que ele ofereceu, a gente tem que olhar e ter isso como próximo. O que é generosidade? Generosidade é a gente sacrificar os nossos interesses para o outro. Então a generosidade não é dar o que está sobrando, nem para o outro, menos ainda para Deus. Se eu tenho tempo, eu sirvo, se eu não tenho, não. Deus é prioridade. Eu sirvo a Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. E hoje o que é o Evangelho, que não é Evangelho, eu não tenho tempo. Amém, irmão, glória a Deus, mas ninguém, a gente também, todo mundo... E na verdade, quando a gente fala que não tem tempo, parece que a gente está falando para quem serve assim, você é um desocupado. Não é verdade? Não é? Então assim, todos nós não temos tempo. A questão é a prioridade. Nós vamos usar o nosso tempo para aquilo que é prioridade.
amém, glória a Deus, nosso filho, nosso marido, nossa esposa, nossa família, sair, divertir, é importante, mas a prioridade é Deus. Então, a generosidade é sacrificar os nossos interesses em prol de algo alheio que não tem nada a ver com sobra, não tem nada a ver com sobra. E parece que quanto mais instruídos nós somos, mais a gente racionaliza e mais a gente quer. Mais a gente quer pra gente, mais a gente quer segurar, mais a gente tem dificuldade em compartilhar. Existe um experimento social que eles pegam uma pessoa em um shopping, colocam um alimento e uma pessoa vai pedir para ele. Eu estou resumindo, tá? É um experimento social. E ele não compartilha o alimento dele. Cara, e eu não estou falando, falando que talvez eu fosse a pessoa que não compartilhasse também, não sei, sabe? Esses dias aconteceu uma situação e depois eu analisei e falei, eu devia ter agido diferente, mas já tinha ido, né? Aí a gente ora, fala, Senhor, será que eu errei? O que foi? A gente é humano, a gente não estamos para falar que a gente é santo, mas a gente só não pode se conformar. Então, e essa pessoa não deu. E para os moradores, as pessoas em situação de rua, eles davam um marmitex, um prato de comida, e o cara estava comendo. Todos compartilharam com o cara que estava do lado, todos. A gente tem experiência, uma vez eu e a Tamara, a gente fez um trabalho e sobrou muita comida, a gente falou, o que nós vamos fazer? Vamos sair para dar para os moradores de rua. E para falar a verdade, irmão, a gente tinha tanta comida que a gente queria achar um morador de rua e dar tudo para ir embora. Esse era o nosso sentimento, é ou não é, tá? E você sabe que eles respondiam? Não vou pegar tudo, isso para mim é suficiente. Você vai achar mais gente pela frente. Cara, é uma lição, sabe? E isso é vida, isso é vida. A gente olha agora a palavra, para não ficar só em testemunho. Êxodo capítulo 16... conta que o povo estava saindo do Egito, estava no deserto, Deus mandava o maná para eles toda manhã, só que Deus falou assim, vocês vão todo dia de manhã e peguem o que é suficiente, não fica pegando para outro dia, no outro dia eu vou te dar. Aí quando chegar no dia que você tem que guardar, você pega o dobro, para você ter 2 dias. Então essa é uma luta nossa. E o que o povo fez? Êxodo 16, se você quiser ler depois. Faz o que a gente faz, foi lá e pegou mais, quer reter, quer guardar. O que aconteceu com o maná? O maná cheirou mal, apodreceu, criou bichos, e às vezes, não estou falando que é isso, mas às vezes Deus quer trabalhar a generosidade no nosso coração, sabe, sacrificar em prol do próximo, seja um alimento, seja um abraço, seja um sorriso, seja um servir, e a parábola que está ali, Lucas 12, do 16 ao 21, diz que uma pessoa teve uma colheita muito farta. Lucas 12, do 16 ao 21. Fala que uma pessoa teve uma colheita muito farta, e ele tinha um celeiro para guardar, e esse celeiro ficou pequeno, e ele falou assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir esse celeiro, vou montar um maior, e vou dizer para a minha alma, o texto fala isso, vou comer, aproveitar, beber. E Jesus fala assim, louco, este que guarda riquezas aqui na terra. Irmão, a nossa segurança está em Cristo. Você está bem, está com muita coisa, glória a Deus. Mas confie no Senhor e não nas suas riquezas, porque isso pode mudar de uma hora para outra. Você está mal, irmão, está com a vida financeira ruim. Eu já tive assim. Deus pode mudar de uma hora para outra. E não é pelas nossas forças. Não é fazendo campanha da vitória e vindo na igreja só na campanha. É estando mais perto de Deus. É estando mais perto de Deus. É buscando a Deus. É ouvindo a Deus. É falando, Deus, por que eu estou passando essa luta? O que eu preciso fazer para ser aprovado? Senhor, consulte a Deus. Senhor, para onde eu vou? O que eu faço? Está difícil, Deus, me dá forças. Me alegre na tribulação. Senhor, me ajuda, Senhor. Fala com Deus. Nós estamos aqui, os pastores, temos os diáconos, para te dar suporte, a palavra fala, né, para se animar, para estar junto. Em Atos, os discípulos constantemente, um animava o outro, mas o que vai valer não é uma palavra de ânimo
de púlpito ou de conversa, é o seu joelho, a sua conversa com Deus. Não é você ler livro de otimismo, isso não é ruim, e você precisa ter um pensamento bom, positivo e assim por diante, e eu sou a favor de tudo isso, mas se você não tiver fé sobrenatural que vem do Espírito Santo, só tem o Espírito Santo de Deus, quem tem Jesus e aceita Jesus, você não vai conseguir, nem você, nem eu, nem ninguém, porque nós somos caídos. E enquanto a gente não restabelecer a nossa natureza, a nossa ligação com o Pai e tentar fazer na nossa força, no eu, nós não vamos conseguir. Então, para encerrar e concluir, falando do sacrifício, nós precisamos. A gente falou aqui, os itens que nós falamos sobre as características: empatia, justo, generoso. Empatia, justo, generoso. Na verdade, cada um deles é um sacrifício que a gente tem que fazer. A empatia, a gente sacrifica os nossos interesses, depois a gente sacrifica a nossa justiça. Na generosidade, a gente sacrifica nossos desejos em prol do outro. E quando a gente sacrifica, a gente olha porque a gente está olhando para Jesus. E é para Jesus que a gente tem que olhar. A pessoa que você submete à sua liderança tem que refletir Jesus. E é compreensível a ideia de se falar, a gente fala isso daqui muito e vai falar muito. Olhe para Jesus, não olhe para a pessoa. Isso está certo, mas a pessoa que você tem, seja um amigo que te aconselha, seja um pastor, ela tem que refletir Jesus e não pode, como Paulo fala, pode olhar para mim, anda do lado, que eu vou fazer o que Jesus faria. Sabe? Então assim, e por que a gente tem que sacrificar? Quando a gente olha para Jesus, a gente vê um Deus que sacrificou o seu Filho para nos salvar. A gente vê um Jesus que sacrificou a sua própria vida para nos dar vida eterna, para nos dar vida em abundância. Então, o Evangelho que nos abençoa, que nos prospera, que nos cuida, que nos tira da dívida, que nos cura, é o Evangelho de sacrifício. O inimigo inverteu isso e olha como foi o inimigo. Por que se busca? Isso não é Evangelho, isso é o Evangelho. Eu vou fazer do jeito que eu acho, aí eu busco os meus desejos, eu busco a minha justiça, eu busco os meus interesses. Então eu oro porque eu quero, eu oro porque está doendo, eu vou no culto e faço uma campanha porque eu preciso de um aumento de um emprego, de um salário. E não estou falando que isso é errado, eu só estou falando que a motivação de Deus, ela é sacrificial. E quem buscou foi o inimigo que tentou buscar o lugar de Deus e caiu. Então quando a gente busca muito, pode ser, sondamos cada um os próprios corações, que a gente está fora do caminho do que a palavra coloca. Então isso é muito importante, é entender que o Evangelho, ele vai envolver o sacrifício, e quando a gente está muito focado em buscar, quem buscou não foi Jesus, Jesus sacrificou, e quem buscou foi o inimigo, e ele quer nos confundir, e ele tem conseguido fazer isso com uma boa parte da igreja, e em nome de Jesus, aqui vai ser diferente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então eu quero orar com você, e antes de fazer essa oração, e pedir para você fechar os seus olhos, eu quando venho aqui, e peço uma palavra para Deus, eu também, nós somos, o ser humano é muito parecido, e às vezes a gente olha, a gente vê cada coisa na internet, e sinceramente, às vezes a gente se sente até tentado, porque parece que tem coisas que dão certo. E eu vou usar um exemplo bobo, mas que todo mundo vai entender, apesar de ser muito simples. A cor da parede da igreja, isso não vai mudar nada. Mas muito se faz para quê? Para estar junto, porque está dando certo, porque o povo gosta. Irmão, a gente tem... Então eu estou falando de mim, a gente tem que abrir mão do eu. Porque senão a gente começa a colocar na igreja e na nossa vida o que está acontecendo muito, que é a miscigenação, é a mistura de coisas do mundo com coisas da igreja, é o sincretismo, inclusive religioso, de um evangelho idólatra, meritocrata, um evangelho diferente do que o Jesus pregou, um evangelho desconstruído, desburocratizado,
Amanhã a gente vai falar do culto nos lares, das cruzadas, um evangelho fácil, um evangelho fluido. Então a gente tem que abrir mão de fazer o que é e parar em Deus e buscar. E falar assim, não, aqui é o que o Espírito de Deus quer, aqui é o que o Espírito de Deus vai me entregar. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando como exemplo mesmo, para você entender que muitas vezes o seu desejo, assim como o meu, era fazer na própria força, mas a gente tem que abrir a mão da nossa força e sacrificar, porque aí o sobrenatural vai acontecer, porque aí Deus vai agir. Enquanto a gente está na nossa força, enquanto a gente quer ter um relacionamento com alguém, está na nossa força, enquanto a gente está querendo reconstituir o casamento, está na nossa força, enquanto a gente está querendo um emprego, não, mas eu tenho um MBA, não. Vai para os pés da cruz, ajoelha, sabe, faça um sacrifício, tira o seu eu e fala, o que é que o teu Espírito Santo quer, Deus? Por que eu estou passando isso? E Ele vai te mostrar, Ele vai abrir os seus olhos e as coisas vão mudar. Então é sobre isso que eu quero orar hoje com você. Vou pedir para você fechar os seus olhos. E a oração que a gente vai fazer é como se estivesse mesmo levando aos pés da cruz, sabe? É você e Deus, colocando assim no altar do Senhor. Coisas que você identifica que você está colocando a sua força. Talvez relacionamento familiar, talvez relacionamento conjugal, talvez a busca do seu emprego, da tua cura, do teu milagre. Você e Deus, coisas que você detecta que é a sua força e que hoje você quer colocar nos pés do Senhor, para que o poder de Jesus, vertido na cruz, leve tudo que for força humana e permita com que flua o poder dele, para que a gente possa ver o sobrenatural. E a gente vai orar, e você, na sua mente, no seu coração, na sua oração, faça isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós, neste momento, como igreja do Senhor, como apaixonados pelo Senhor que nós queremos ser, e que seja cada vez mais, vemos nesse momento, reconhecermos que não é fácil tirarmos as nossas forças, que muitas vezes, ainda nem que percebamos, Pai, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer buscar, a gente quer fazer, a gente quer resultados, mas Pai, nesse momento, nessa manhã, a gente vem colocar nos teus pés, no teu altar, na tua cruz, todos aqueles sentimentos, todas aquelas atitudes, Pai, que estão nos distanciando do teu sobrenatural, porque a nossa força tem atrapalhado o seu agir. Pai, nós não queremos te atrapalhar, nós queremos o teu fluir na vida de cada um que está aqui. Pai, seja na vida familiar, na vida ministerial, na vida financeira, e grandes coisas o Senhor tem para cada um, Pai, e que a gente esteja em harmonia com o Senhor, que a gente permita o Teu fluir, que a gente se sacrifique, e nesse momento colocamos no pé da Tua cruz, Pai, que o sangue de Jesus leve agora, Senhor, em nome de Jesus, doenças, Pai, em nome de Jesus nós colocamos, Pai, se houver alguma maldição hereditária, até mesmo através de nomes, de orações antigas, Pai, leve agora, Pai, o poder do Teu sangue derramado na cruz é mais poderoso do que qualquer macumba, do que qualquer trabalho, do que qualquer sugestionamento, do que qualquer coisa, e o Senhor agora, Pai, pode fazer, agora com a Tua autoridade, Senhor, curas, mudanças de vida, arrependimento, sacrifícios para que o Teu sobrenatural aconteça, Pai. Traga vida e salvação aqui para pessoas essa manhã, Pai. Aqueles que estão se distanciando do Senhor e acham que na própria força vão conseguir voltar, Pai. Dê para eles, Pai, força e desejo de estar mais perto do Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém.